Paralisia cerebral é a causa mais frequente de deficiência motora na infância e cursa com disfunção motora central, afetando o tônus, a postura e os movimentos do indivíduo. Nós temos 4 tipos de paralisia cerebral. A paralisia cerebral espástica é caracterizada pela presença de rigidez muscular e dificuldade de movimento. Ocasionada por uma lesão no sistema piramidal, a paralisia cerebral espástica é consequente do nascimento prematuro. A paralisia cerebral discinética se caracteriza por movimentos atípicos e involuntários. É ocasionada por uma lesão do sistema extrapiramidal. A paralisia cerebral atáxica se caracteriza por uma sensação de desequilíbrio e falta de percepção de profundidade. É ocasionada por uma disfunção no cerebelo. E a extrapiramidal é uma lesão cerebral localizada no trato extrapiramidal. Ocorre em cerca de 20% dos casos de crianças com paralisia e caracteriza-se por movimentos involuntários. Entre as disfunções motoras, nós temos a atetoide, caracterizada pelos movimentos involuntários, coreico, que é frequentemente do sexo feminino e mostra movimentos involuntários e descoordenados dos músculos da face. A disfunção motora distônica, caracterizada pela incoordenação muscular, atáxico, tremores ao realizar movimentos, espástico, quando a lesão no córtex cerebral, diminuindo a força e aumentando o tônus muscular, e a disfunção motora mista, que é quando apresenta ao menos 2 tipos associados de alteração do movimento. Que tal falarmos agora sobre os efeitos do tratamento da paralisia cerebral? É muito comum que o tratamento dessa doença envolva problemas nutricionais ocasionados pelo uso de medicamentos ou a oferta inadequada de nutrientes, sendo os mais frequentes a constipação crônica, menor aporte de macro e micronutrientes, obesidade, desidratação, desnutrição e atraso no crescimento, que pode ocorrer quando há presença de uma desnutrição crônica. Agora vou falar de avaliação nutricional de paciente com paralisia cerebral. Para isso, a gente calcula IMC, a gente usa uma curva de crescimento específica para esses pacientes. A gente usa a altura atual ou estimada, dependendo do tipo de paralisia que o paciente tem. O peso atual pode ser medido ou estimado. Se usa também recordatório de 24 horas. As pregas cutâneas e pode-se usar também a CMB. Para a avaliação antropométrica do paciente com PC, uma das formas é a estimação do peso e a altura para cálculo de IMC. Ou se o paciente estiver com uma paralisia cerebral tetraplégico, o peso é obtido pela subtração do peso do paciente no colo do responsável, pelo peso do responsável sozinho. Para as crianças e adolescentes que não apresentam deformações na coluna, a aferição da estatura é realizada de acordo com o método de Lomo e Otto. Para as crianças que não andam, não ficam em pé, não apresentam problemas posturais, a estatura é estimada utilizando a equação proposta por Köpenick. Com a aferição da altura do joelho. A classificação do estado nutricional é realizada segundo as curvas de crescimento específicas para as crianças e adolescentes com PC. Segundo um estudo conduzido por Macedo e O em 2008, as pregas cutâneas, ambos, de mídia, PCI, hemiplegia, feito em 20 pacientes com hemiplegia
espástica tem demonstrado diferença estatística entre ambos os de mídios-PC e hemiplegia à medida pregas cutâneas. Vamos falar agora sobre o suporte nutricional. O suporte nutricional é usado quando o consumo alimentar do paciente está insuficiente, ou seja, quando ele não consegue atingir 60% ou mais das suas necessidades nutricionais. Ele é usado para reabilitar o paciente, para evitar desnutrição, evitar complicações da doença e melhorar a qualidade de vida. Ela pode ser feita pela via oral, quando o paciente consegue deglutir, ou seja, ele não possui comprometimento motor em um ou mais fases da deglutição que o impeça de se alimentar pela via oral. É importante considerar também as preferências alimentares do paciente para uma melhor adesão. Pode ser necessário também o uso de espessantes, para aumentar a densidade calórica do alimento, como também a sua viscosidade. Pode também ser necessário usar suplementos quando não consegue-se atingir as necessidades nutricionais do paciente por meio da dieta somente. A outra via que pode ser utilizada é a via enteral, que pode ser feita tanto pela ostomia ou pela enterostomia. O que vai definir qual usar é o tempo de previsão da dieta, de se utilizar essa via. Na enterostomia, quando a previsão é menor do que 14 dias, e na ostomia, quando é maior do que 14. A ostomia pode ser feita em duas posições, pode ser feita na posição pós-pilórica ou na posição gástrica. Na posição pós-pilórica, que é a jejunostomia, não é tão indicada por não ser tão fisiológica como na posição gástrica. E além disso, a posição gástrica permite infundir um maior volume de dieta. É importante considerar também a intolerância do paciente, sempre observar durante a administração da dieta se o paciente possui algum sinal de intolerância, como sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, espasmo gástrico. Também é importante considerar o ângulo de administração. A cabeceira precisa estar numa posição de 45 graus para evitar aspiração da dieta, bem como desconfortos gastrointestinais. É importante também considerar a individualidade do paciente. Para um plano alimentar mais adequado, é necessário considerar a história pregressa do paciente, ou seja, presença ou não de comorbidades, a faixa etária, se é um paciente pediátrico, adulto ou idoso, como também presença de desnutrição.